Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é viver um estilo de vida? Agora que já entendemos o que é ser uma comunidade, uma comunhão, um corpo de Cristo, agora a grande questão é como viver isso na prática. Então, a gente precisa entender agora o quê? O caráter de Cristo, a vigilância, a oração e como tudo isso daí faz parte do quê? De um estilo de vida. Vamos lá. É praticar constantemente esse caráter de Cristo, ou seja, quando eu esmago o meu eu em prol do todo, da toda a comunidade, para que o todo ande bem, mesmo às vezes eu tendo que perder alguns desejos meus, entendeu? Não é só de vez em quando que se faz isso, viver esse estilo de vida. E exige esforço, exige trabalho, exige compromisso, entendeu? Não é do nada que sai nada. Então, assim, alguns erros que muitas vezes a gente pode acabar cometendo por conta disso daí. Quais são? Achar que viver no pecado não é tão problemático assim, porque afinal de contas é só depois pedir perdão para Deus e que está tudo certo. E isso daí não é uma verdade. Você não está vivendo um estilo de vida constante com Deus. A outra coisa, pensar que isso daí, tipo, é opcional. Eu faço isso se eu achar que devo fazer ou não. Isso não é opcional, isso é absolutamente obrigatório, é um imperativo para todo cristão, todo mundo que aceitou Cristo como único Senhor. Olha o nome. Você não aceita Cristo só como Salvador, mas você aceita Ele como Senhor. Se Ele é Senhor, então o que Ele falou se obedece. Então, por que é obrigatório? Porque está falando na Bíblia que o primeiro e o segundo mandamento é amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Este é o amor ágape, que é o amor de Cristo. E esse amor você tem que fazer. Isso não é um pedido de Cristo. Isso daí é um mandamento de Cristo. A outra coisa também, peca, né? Quem não vive esse estilo de vida. Não, deixa, depois eu vejo essas coisas aqui, deixa para depois. Não, não é. Se você não fizer e não fizer constantemente, não fizer diariamente, não fizer minuto a minuto esse estilo de vida, você está pecando. Outra coisa, para viver esse estilo de vida, você tem que assumir a responsabilidade nas suas falhas. Não tem como. É um trabalho isso. Então você assume que falhou e tem que trabalhar para se modificar. E todo trabalho exige esforço. E trabalho não se move por sentimento. Tipo, se eu sentir agora, eu vou me modificar. Se Deus falar comigo, então, amém. Aí sim eu vou me modificar. Não, isso não existe, entendeu? Você tem que fazer porque já foi falado e está escrito na Bíblia. E a Bíblia é a voz de Deus para nossas vidas. E aí eu tenho uma pergunta para você. O que impede das pessoas de viver esse estilo de vida, de ser comunidade, de ser comunhão? Alguns problemas aqui eu vou listar. Problemas psicológicos. Por exemplo, traumas. Impactam demais. A outra coisa, né, que pode vir por trauma, ansiedade, baixa estima, depressão, raiva. Por quê? Porque a Bíblia, viver com Deus, é pura fé. Quem tem ansiedade tem medo. Como é que alguém ansioso consegue viver pela fé? Só vive com medo. Não dá, é difícil demais. Outra coisa, quem tem baixa estima, o que acontece? Ela tem uma arrogância na vida dela. Ela acaba humilhando outras pessoas porque ela é arrogante, se acha demais. Como é que alguém que vive dessa forma consegue viver em comunidade? Você acaba atropelando outras pessoas, acaba às vezes prejudicando, né? Acaba ofendendo outras pessoas dessa forma. E quem é arrogante não gosta de aprender nada. Então como vai aprender as coisas de Cristo? Outra coisa, depressão. Quem tem depressão, como é que vai viver plenamente? Tá, tudo isso aqui eu tô falando plenamente, né? Como vai viver plenamente de ser comunidade, de ser comunhão? Tá, você pode viver uma coisa, viver uma outra, mas você não consegue viver plenamente por causa dessas coisas. Então assim, vamos lá, depressão. Quem tem depressão tem falta de motivação, não consegue persistir muito, sempre acha que não vai dar certo, tipo, falhou uma, falha duas, não consegue ir mais para frente. Então, como ele consegue se automodificar? Como ele consegue ir para frente nessa vida cristã? Difícil também. A raiva. Quem tem raiva gera briga na comunidade, então não dá com esses problemas psicológicos para a pessoa viver plenamente numa comunidade, sendo comunhão lá dentro, entendeu? Ou ela ser essa comunidade, ela ser essa comunhão. Os vícios também é outra coisa que arrebenta com a comunidade. Por quê? Uma pessoa viciada é uma pessoa que pensa nas questões dela. Então ela não mede esforços, às vezes, para não exceder o limite dos outros. Deu para entender? Então o que acontece? Por que existe o vício? Né? Por que se instala o vício? O vício serve para aplacar uma dor.
Então, ou seja, a pessoa tem uma dor e ela precisa de um vício para aplacar essa dor. Por exemplo, o álcool, comer muito, né? Glutonaria, o sexo compulsivo fora do casamento, ou pecaminoso, enfim, compras compulsivas. E tudo isso daí sempre vai gerando um desgaste nela e na comunidade, porque isso impacta a comunidade. Resumindo, como que se instala o vício? Porque as pessoas têm dor, elas acham alguma coisa que aplaca essa dor, aplaca, chega uma hora de tanto fazer, acaba criando um vício, e toda vez que dá essa dor, ela busca aquela mesma coisa, por exemplo, o álcool, busca a glutonaria, e por aí vai, tá bom? Outra coisa também que impacta para a pessoa não conseguir ser comunidade, qual que é? São hábitos errados, porque exige sacrifício, exige esforço, e a pessoa às vezes não está a fim de fazer isso. É um preço muito alto para ela. E esses hábitos impactam outras pessoas na comunidade, compreende? Por exemplo, a preguiça é um deles, né? Em vez da pessoa se esforçar mais pelo todo, não. Se esforça só por ela e olhe lá. Outra coisa, ser vítima. Como é que uma pessoa sendo vítima vai se mudar, se automudar, sendo sempre ela é vítima, nunca é culpada? O outro que mude, porque ela nunca é culpada. Impossível. Outra coisa também, crenças erradas. Existem crenças da vida, crenças religiosas, né? Crenças de Deus aí que a pessoa às vezes tem, que acaba danificando toda essa parte de crenças para a pessoa mudar, entendeu? Impacta em outras crenças. Então, por exemplo, vou falar algumas da vida. Se isso te faz feliz, você deve ter ouvido isso na vida, né? Se isso te faz feliz, então faça. Tem coisa que você vai fazer e vai prejudicar o outro. Essa palavra felicidade, as pessoas estão substituindo prazer. Então é a mesma coisa que te perguntar o seguinte: se isso te dá prazer, então faça. Ou seja, você acaba às vezes estragando o limite, né, do outro, ou seja, acaba perturbando a comunidade por causa de estar te fazendo feliz aquela coisa, que muitas vezes é pecaminosa. Outra coisa, o que é bom tem que se mostrar. Então se é assim, então eu posso usar qualquer roupa escandalosa, decotada, etc. Mas muitas pessoas por aí têm esse tipo de frase, por isso acabam usando às vezes certas roupas que não devem, entendeu? Outra coisa, todo mundo faz isso, qual que é o problema? Todo mundo tem uma mentirinha, dá um enganozinho, dá um miguezinho, qual que é o problema eu dar? Esse é o problema. Nem todo mundo faz isso, mas como a maioria faz, você acaba falando, ou muita gente acaba falando isso. E a grande questão é o seguinte: essas pequenas coisas, mentirinhas brancas, esse miguezinho, prejudica o outro também, prejudica a comunidade. Compreende? A outra frase também: eu sou assim, então me aceite do jeito que eu sou, nasci assim. Isso daí é antibíblico, isso daí é absolutamente fora da proposta de Deus para ser comunidade. Porque quem aceitou a Cristo e quer viver tendo Ele como Senhor e viver nessa comunidade, tem que se mudar. Não existe essa frase na Bíblia. Tem o combate dessa frase na Bíblia, é o oposto, né? Fala que é para se mudar, fala que tem que se modificar. Outras frases agora mais do lado da religião. Não dá para chegar no nível de Jesus, no nível dos discípulos, porque eles são santos, são ali consagrados, vieram para isso, para a terra. Isso nem é bíblico, não existe isso. O próprio Jesus fala: pega a cruz e me siga. Apóstolo Paulo fala: me imite. Entendeu? Ou seja, da mesma maneira que eles foram chamados para se automodificar, subir esses níveis espirituais, você também foi chamado. Todos estes, Jesus, os apóstolos e nós, somos chamados para quê? Para o primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo que a ti mesmo. Então, são níveis espirituais até chegar aí. Não é um salto, não é um pulo, não é uma construção, não é um nível. Entendeu? Às vezes leva uma vida, mas tem que continuar. Outra coisa, preciso sentir Deus me tocando para eu poder orar mais, para ler mais a Bíblia, ou jejuar. E está escrito que essas coisas aí são importantes, que essas coisas fazem diferença, que essas coisas tem que fazer. Então faça, está escrito na Bíblia. Outra coisa, eu não sei, quando Deus me tocar, né, desse pecado aqui, que nem sei, é tão leve, é um negocinho tão básico, mas se Deus me tocar eu mudo. Se já está escrito que é para mudar, muda. Se você sente incomodado por Deus que é para mudar, mude. Não é só escrito, às vezes o Espírito Santo te incomoda. Se está incomodando, não cauteriza ele. Entendeu? O que é cauterizar? Falar, não é nada esse pensamento, não é nada esse sentimento aqui ruim. Você está matando a voz dele, você está matando ele falar com você. Entendeu? Não faça isso. Então, a cura, tá? A cura para tudo isso, né? Ou para muitas dessas coisas que eu falei, é a psicologia.
e Deus com certeza, entendeu? Ou seja, para curar ansiedade, depressão, baixima, raiva, outras coisas, com certeza a psicologia ajuda e tem que usar junto com Deus também. Outra coisa, qual é a técnica da Bíblia? Essa é uma pergunta, tá? Qual é a técnica da Bíblia para a gente viver esse estilo de vida, né? Existe alguma técnica que Deus deixou para a gente viver esse estilo de vida, né? De ser comunhão? Com certeza existe, e essa é uma técnica, uma chave assim, primordial. É vigiar o que pensa. E não só vigiar, vigiar e orai. Por quê? Porque aquilo que você pensa se torna uma emoção. E quando se torna uma emoção, você acaba praticando. Compreende? Então, por exemplo, se você sabe que lá no teu emprego vai dar algum problema e você fez alguma coisa errada ali, que você vai acabar o quê? Mentindo. Então você já começa a elaborar na mente a mentira, o que vai falar. E aí o que acontece? Você acaba executando lá na hora, que é a parte física. Então vem uma... Como que funciona isso? Você pensou como falar, como mentir, e esse pensamento gerou emoção, e você estava com medo, gerou emoção de alívio, emoção de tranquilidade. Então esse só vai e executa. Então onde começou o pecado? Tudo na mente. Por isso tem que vigiar o que está na sua mente. E não é só vigiar, ora também para não entrar nessa tentação, ora também para não praticar o pecado. Então é um junto com o outro. Mas você vigia também lá fora, lógico. Às vezes tem alguma coisa que você está vendo que não deve ver. Às vezes tem alguma coisa ali, uma rodinha que está falando mal. Você não deve também ir lá porque você já está vendo ou ouvindo alguma coisa. Mas o foco é o que você pensa. O foco está onde? Tanto no pensamento, né? Qualquer coisa que você está pensando. E também na parte que seria das imagens. Então não deixa isso tomar conta da cabeça, ficar na tua cabeça, entendeu? Então agora eu vou colocar uma tarefinha para você. Pode até parecer simples, mas ela é eficaz. Em que sentido? Para vigiar e orar. Ou seja, põe um despertador de manhã, de tarde, de noite e deixa tocar todos os dias, entendeu? Esse despertador vai criar hábito. Toda vez que tocar, vai estar escrito lá, vigiai e orai. E aí você faz o quê? Você para 30 segundos e começa a prestar atenção no que está passando na tua mente, quais as imagens, quais os pensamentos, quais são as crenças, entendeu? Para 30 segundos, para 1 minuto. Aí depois à tarde de novo, depois à noite. E assim com o tempo você vai acostumando, você vai criando hábito. Nós somos seres de hábitos. E aí depois você vai se acostumando tanto que aí depois, amanhã você já está fazendo 2 vezes, depois na outra semana você está fazendo mais uma vez, depois você já, daqui um mês não tem mais nem despertador para te lembrar essas coisas, entendeu? Então é importantíssimo essa questão de hábitos. Então esse despertador é para te criar hábito. Agora que nós vimos o que é ser comunidade, ser comunhão, né? Nessa parte que seria de viver esse estilo de vida dessa forma, no próximo vídeo nós vamos ver a meta, o objetivo final da salvação. Bora lá?